Olá, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam muito bem. O meu nome é Letícia, sejam todos muito bem-vindos à minha página aqui do Instagram, vagalumes.art. Caso você seja novo nessa página, esse seja o primeiro vídeo que você esteja vendo da minha pessoa, muito prazer, eu sou Letícia, e aqui nessa página você vai conseguir encontrar conteúdo sobre arte, conteúdo sobre comunicação, conteúdo sobre cinema. E eu também estou lá no YouTube. É só você jogar canal dos Vagalumes que você vai conseguir me encontrar por lá também. Me siga, se inscreva, caso você goste de assistir vídeos no YouTube também, goste desses assuntos dos quais eu falo, dos quais eu comento. E seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Bom, gente, fiquem aqui vendo o meu vídeo porque esse assunto é muito importante que a gente converse sobre isso. Eu acho que já passou da hora, na verdade, da gente conversar sobre esse tipo de assunto e a gente vê a história se repetir. Eu acho que o que mais me deixa maluca é você ver essas histórias se repetindo todos os dias, todos os dias, todos os dias. E por mais que você tente lutar contra isso, parece que a realidade é sempre muito maior, sempre muito mais forte que você, que as pessoas que pensam os assuntos que você pensa, que discutem os assuntos que você discute, parece que a coisa não termina, parece que a coisa não vai ter fim. Bom, hoje eu vim trazer aqui com vocês comentar um pouco com vocês o caso do Armie Hammer, que é um ator que esteve recentemente no elenco do filme Me Chame Pelo Seu Nome. Caso você não saiba de que filme eu estou falando, esse filme ficou muito famoso há uns 3 anos atrás. É um filme LGBT, foi meio que um hype na época, todo mundo amou, todo mundo achou esse filme demais. Eu assisti esse filme, assim, eu assisti uns 20 minutos desse filme, não foi um filme que me pegou, confesso pra vocês. Mas eu quero ver esse filme até o final, porque muita gente gostou, e quando muita gente gosta, quando o público conversa muito sobre um filme, eu acho que alguma coisa aconteceu ali, alguma coisa ali da estética do filme atingiu aquelas pessoas, e eu acho importante assistir, mas eu ainda não consegui assistir esse filme inteiro, acho bom pontuar isso. Mas Armie é um ator que tem uma filmografia extensa, apesar de ser um artista relativamente jovem, ele não tem nem 40 anos de idade, e eu já vi outros filmes que ele participou. Não é um ator, assim, que eu acompanho. Tem outros atores que eu gosto mais do que ele, enfim. E recentemente ele esteve envolvido em uma questão muito, muito, muito delicada, que mais uma vez envolve comportamento problemático por parte dos homens atingindo mulheres, né? E eu acho muito importante falar sobre isso, porque eu sou mulher, eu sou artista e eu sou atingida diretamente com isso cotidianamente também. Eu já falei sobre o Johnny Depp, sobre o caso do Johnny Depp, tá lá no YouTube, no meu canal, se você quiser conferir, pode ir lá ver. Eu falei sobre o caso da Dani Calabresa também, que foi um dos casos recentes, assim, que me chocou muito, eu não esperava. Quer dizer, a gente espera, mas não espera, né? Aquela velha história. Eu não esperava daquele cara em específico, né? Mas enfim, e foi um caso também que, como foi um caso nacional, né, de muita repercussão, foi um caso foi um caso grande. Eu fiz um vídeo sobre isso, mas ele ainda está em edição, provavelmente vai ser o próximo vídeo que eu vou postar lá no YouTube, mas não se preocupe, eu vou postar a chamada do vídeo aqui. Eu sempre posto, né, a capa do vídeo do YouTube aqui na minha timeline, então fica ligado, porque logo mais esse vídeo sai, perdão, esse vídeo sai lá no meu canal também. Bom, vamos falar sobre esse caso do Armie. Eu nunca falo, gente, quando eu pego um caso da vida de uma celebridade, da vida de um artista, enfim, eu nunca vou falar sobre o caso de uma maneira jornalística, né, no sentido de que eu vou falar o que aconteceu. Vocês podem buscar no Google o que está acontecendo, é um caso bizarro. Quem já viu sabe. Eu não sabia o que estava acontecendo, porque eu não sou assim, uma pessoa que consome esse tipo de jornalismo. Eu não gosto, inclusive. Eu, por ser artista, eu me coloco no lugar dessas outras pessoas que são artistas. Eu fico pensando que se fosse eu, e isso me incomoda. Enfim, eu acho um jornalismo que suga muitas pessoas. E eu vou falar um pouco sobre isso agora, um pouquinho mais pra frente. Bom, o que eu sugiro é, caso você queira saber com mais detalhes o que está acontecendo nesse caso, por que ele é tão bizarro, vá no Google, vá num buscador que você goste de utilizar,
e procura sobre isso nos jornais nacionais, internacionais, caso você saiba outros idiomas, siga outros jornais de outros países. Lá você vai conseguir encontrar com mais detalhes o que aconteceu, as acusações e como tá o desenrolar desse caso, né? Bom, vamos lá. Tem 3 coisas importantes que eu acho bom da gente conversar sobre isso. Primeira coisa que eu já venho falando há muito tempo, repetidamente, em vários vídeos, e vou continuar falando até o dia da minha morte, que é: vamos humanizar os artistas. O que eu quero dizer com isso? Muita gente se choca com esse tipo de caso, né? Muita gente se espanta quando alguma coisa muito bizarra acontece com algum famoso, né? E eu falo, gente, um artista que eventualmente ganhou fama por N motivos, porque é importante dizer também que fama não necessariamente é reconhecimento, porque pra você ter reconhecimento em alguma coisa, gente, não basta só ser bom. Tem que ter um quê a mais. Você tem que meio que revolucionar a linguagem, você tem que revolucionar um estilo, você tem que construir alguma coisa de fato, né? Fama por fama, gente, pode ser que um vídeo meu bombe, por exemplo, um dia. Isso não significa nada, isso quer dizer que eu sou muito especial, que eu, meu Deus, ó, não. Isso quer dizer apenas que as pessoas me conheceram por um motivo de algoritmo, de que algum vídeo, sei lá, circulou por mais vezes numa rede, né, na rede da internet. Mas o que eu falo sobre humanizar é no sentido da gente dar história a esses artistas, né? Entender que esses artistas, eles estão inseridos em uma sociedade que tem uma dinâmica complexa, porque toda sociedade tem uma dinâmica complexa, porque é muito fácil a gente desumanizar os artistas, é muito fácil a gente ver os artistas como gênios, loucos, incompreendidos, pessoas à frente do seu tempo, tá? Do que, de fato, ver as misérias que os artistas passaram muitas vezes. Artistas que passaram... Gente, eu estudei História da Arte e continuo estudando. Quanto artista genial, uma galera assim... Homens e mulheres, tá? Não tô enquadrando só o gênero masculino. Mulheres são muito geniais também. Assim, que você fica olhando a vida da pessoa, você fica chocado, você lê biografias, você lê relatos, você lê cartas que essas pessoas trocaram, escreveram. Quanta miséria, quanta dor por qual esses artistas passaram. E muitas vezes não se fala sobre isso. Mas eu acho que tem um porquê. Na nossa época, diferentemente do século XVIII, nós temos uma coisa chamada indústria cultural. E a indústria cultural, ela cria, através da linguagem, um processo complexo de linguagem, uma certa mistificação desses artistas, assim. Parece que a pessoa é de outro mundo, né? E a gente fica assistindo a esses casos perplexos, sem poder fazer nada. Também meio assim, porque você também não pode acusar ninguém, porque você tem toda uma questão de lei por trás disso, você não pode acusar, nem desacusar, nem enfim... Porque aí tem a questão da lei mesmo, você não pode acusar alguém, todo mundo tem direito de defesa, tem que ter provas, né? Isso é o processo normal da justiça, do modo como ela se configura, você tem que provar aquilo que você está dizendo. E é muito difícil provar as coisas, mas enfim, você tem que passar por esse processo de provas. Mas essa mistificação é você dar uma importância, muitas vezes, a algumas pessoas... Uma importância que é tóxica. E aí você também tem todo esse jornalismo, que eu falei pra vocês que eu não consumo porque eu não gosto, eu discordo muito desse tipo de jornalismo, que é esse jornalismo da vida dos artistas, né? É o jornalismo que fica ali falando cotidianamente, ai, fulano disse isso, fulana disse aqui, fulana saiu de chinelo pra comprar pão na padaria. Nossa, meu Deus, que coisa, né? As pessoas, enfim... esse tipo de coisa que a gente vê cotidianamente, né? E esse tipo de jornalismo também opera em uma forma muito tóxica em relação aos artistas, porque assim, eles querem pauta. O que um jornalismo quer, ele quer pauta, né? Ele precisa de história. Então uma polêmica sempre é muito bom para os jornais, porque isso vem de jornal. Enfim. Segunda coisa que a gente tem que comentar é se as mulheres artistas são mais vulneráveis que outras profissões. Eu acho que mulher é vulnerável em termo geral, assim, né? Mas eu acho que as mulheres artistas, elas têm um quê? Principalmente aquela mulher que trabalha... Desculpa. Aquela mulher que trabalha com o seu corpo. Então, atriz, cantora, uma moça de instrumentista, enfim, que você tem que especificamente mostrar seu corpo pra fazer sua arte, sabe assim? Eu acho que essas mulheres, elas ficam mais expostas e talvez elas se encontrem em situações mais problemáticas, talvez mais frequentemente. Porque
o corpo dessas mulheres, a partir do momento em que você, por exemplo, fecha um contrato com uma novela, nananã, com um filme, etc., você tem uma série de procedimentos que você tem que passar. Existem várias coisas nos bastidores que são bizarras. Eu já trabalhei em agência, eu sei muito bem as coisas que acontecem. E já ouvi histórias muito, muito bizarras, enfim. Então, eu acho que o fato da gente estar sempre se expondo, a gente estar tendo que interagir com os colegas de trabalho o tempo todo, porque na maioria dos filmes, das coisas gravadas, você vai interagir com um homem em cena, é difícil aquele filme ou aquela série, sei lá, que não tem uma pessoa do elenco que não seja homem, é muito difícil. Então, eu sinto que nós, mulheres que somos atrizes, passam por esse problema dessa exposição do corpo, né? E dessa pressão por você ter um corpo bonito, porque o corpo vendável não é qualquer corpo. E aí perpassa uma questão muito complexa de gênero, de corpo, do modo como o corpo também vira mercadoria em todo esse processo, e como alguns corpos são mais vendáveis do que o outro por uma série de construções sociais que perpassam a linguagem, enfim. E a terceira coisa que eu tenho pra falar pra vocês, artistas, homens artistas, são homens poderosos. E isso não é de hoje. Isso já é, muito antigo. E homem com poder e dinheiro é algo que a gente sempre tem que ser temerária. Porque se há uma coisa que o patriarcado ensinou às mulheres, desde que ele existe, é que a gente tem que tomar cuidado com os homens. Mas principalmente que a gente tem que tomar cuidado com os homens poderosos, com os homens influentes. E homens artistas são homens poderosos porque trabalham com a linguagem, ou seja, eles trabalham com aquilo que cria a realidade, que cria os nossos imaginários, né? Que criam coisas, que criam processos simbólicos naquele social, ou seja, eles dão a liga do próprio social e sustentam o social. Então, homens artistas sempre serão poderosos, né? E com a indústria cultural eles se tornam ainda mais poderosos e mais endinheirados e com mais influência e com mais possibilidade de se safarem dessas situações, das quais vira e mexe a gente vê as mulheres envolvidas, né? As mulheres que se relacionam com esses homens artistas. E, sempre importante dizer, nem sempre as mulheres que se relacionam com eles são mulheres artistas, né? Às vezes são mulheres quaisquer que eles encontraram, enfim, mas não necessariamente artistas, né? Isso não é uma coisa necessariamente que acontece. Né? É importante a gente ver que essas histórias sempre se repetem e sempre vão se repetir se a gente não reinventar o real. Primeiro, a gente tem que ser crítico em relação ao real. Primeira coisa. A gente tem que olhar para a realidade, desnaturalizar a realidade e repensar a realidade. E isso não se faz sozinho, isso se faz em conjunto, né? É importante dizer isso. E eu acho que existe um devir do mundo que ele é muito feminino, né? E essas histórias se repetem exatamente porque o poder e o modo como o poder se estrutura ainda é muito masculino. E isso é algo extremamente complexo. E você tem que ler, a gente tem que ler, a gente tem que se educar, a gente tem que conversar com as pessoas. Há algo na realidade que reitera essas histórias. Né? Então, hoje a história desse ator, amanhã pode ser de um cantor. Amanhã pode ser daquele cara lá que você, sei lá o que, gosta porque ele foi na novela X e tá fazendo tal coisa. Toda hora, o tempo todo nós estamos vendo essas histórias, né? E é sempre a mesma coisa. Gente, pode ter um XYZ de diferença, mas é sempre a mesma coisa. Percebam isso, é sempre a mesma história. O caso do Armin é um pouquinho mais bizarro. Eu acho que tem um quê de... Apesar de eu não ser psicólogo, acho que tem um quê ali de psicopatia, talvez. Não sei. Não posso afirmar isso, né? Porque, enfim, como eu disse, eu não sou psicóloga. Eu não conheço também, né? Estaria sendo leviana de falar isso. Mas vocês vão entender por que eu tô falando isso quando vocês lerem o caso dele. Então, assim, né? E os jornais dizem que isso é uma polêmica. Que é mais bizarro. Outro processo complexo de linguagem que mascara o que tá acontecendo. Isso não é uma polêmica, gente. O cara tá sendo acusado de um crime. Polêmica é se, sei lá, alguém faz alguma coisa inusitada num ambiente que não pode, sei lá, alguma coisa assim. Isso não é uma polêmica, isso é um crime, né? E para além disso, isso é poder, isso é processo de poder.
Isso é doença também um pouco, tem um quê de doença, sabe, psicológica. Bom, gente, então é isso. Eu tenho que parar por aqui, que o tempo vai acabar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtem, comentem, compartilhem. Tchau!